E aí, beleza? Meu nome é Jefferson e esse é meu primeiro vídeo para o canal e também para o YouTube, por isso eu queria fazer algo diferente e algo especial. E para isso ele não vai ter cortes nem edição, nada do tipo. Ele vai ser colocado cru, desta maneira que está sendo gravado no YouTube. E também eu queria compartilhar uma experiência que me marcou muito e que mudou meu ponto de vista em relação a muita coisa. E essa experiência aconteceu há um tempo atrás, quando eu, meu irmão e alguns amigos estávamos evangelizando, e a gente encontrou um menino que ele estava catando lixo. E a gente começou a conversar com esse menino, cumprimentou ele e ajudamos ele da maneira que podíamos. E o que chamou a atenção foi o que ele disse no final, porque ele não agradeceu pela ajuda que a gente deu a ele, mas ele agradeceu pelo simples fato de a gente ter parado para poder conversar com ele, de ter ouvido ele e de ter cumprimentado ele, ou seja, de ter tratado ele como uma pessoa normal. Mas não era para ser dessa forma. E isso me chamou muitas vezes, me marcou muito, eu refleti muito sobre isso. E quando eu cheguei em casa, eu continuei refletindo sobre isso e o Espírito Santo me deu uma palavra, que está lá em Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12, que fala sobre a cura do leproso. Se você não leu, corre lá, dá uma olhadinha, trava o vídeo aqui rapidinho e vai lá. E nessa passagem, ele fala sobre esse homem que era portador de lepra. E eu pensei, o que esse homem tem a ver com esse menino? Mas eu entendi depois, principalmente depois que eu estudei mais sobre a lepra, que tem muito a ver. Porque tanto esse homem como esse menino, eles tinham um sentimento de exclusão. Eles tinham um sentimento de que eram excluídos pela sociedade. E isso se tornou ainda mais pesado. O que aquele menino disse se tornou ainda mais pesado. Pelo fato de que ele só tinha uns 12, 13 anos e ele já tinha tanto peso carregando nas suas costas. E o olhar dele já demonstrava que ele tinha adquirido uma experiência que não era para ter na idade dele, por ter vivido coisas que não era para ter vivido, por ter sofrimento em seus olhos que não era para ter na idade dele. Eu acredito que não era para ter nenhuma idade, mas principalmente na idade daquele menino. E para você entender melhor, quem era portador de lepra naquele tempo, eles eram considerados impuros, ou seja, eles tinham que ficar totalmente excluídos da sociedade. Eles não podiam tocar em ninguém, não podiam falar com ninguém, nem ao menos se aproximar de alguém. E se por um acaso eles fossem passar por um lugar onde tinha pessoas, ele tinha que gritar, anunciar sua chegada para que as outras pessoas se afastassem antes que ele chegasse. E não tivesse nenhum contato, nem ao menos uma aproximação. E era algo pesado. E é algo pesado. A exclusão é algo pesado. É um sentimento horrível. E continuando na parte deste homem, esse homem que era portador da lepra, a Bíblia fala que ele estava coberto da lepra. E quando eu pesquisei um pouco mais a fundo, eu vi que a lepra tem um desenvolvimento lento. Ele leva de 5 a 20 anos para se desenvolver. Ou seja, esse homem já sofria muitos anos com essa doença. O que aumentava ainda mais seu sentimento de exclusão. E algo que me chamou a atenção, que aliás que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa passagem, foi o gesto de Jesus. Não a cura, não o momento da cura, mas sim um pouco antes, quando Jesus estende sua mão e toca nele. Esse é um gesto que para a gente talvez não seja algo muito grande, mas agora se coloca no lugar de um homem que já passou anos e já estava muitos anos sem receber um toque, sem ser cumprimentado, sem ser, como eu posso dizer, recebido carinho ou qualquer outra forma de toque, ou ao menos uma conversa. Ele só podia ficar perto de outras pessoas que tinham lepra, mas geralmente eles se excluíam. E esse gesto de Jesus teve um peso enorme na vida daquele homem, porque ele nunca foi tocado porque ele era considerado impuro. E Jesus, ele era o Filho de Deus, e ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, e sabia sobre o que os outros diziam, que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Então, um toque de uma pessoa que era considerada impura, aliás, a pessoa que era considerada impura foi tocada pela pessoa mais pura que já existiu. Entende o peso desse gesto?
E esse gesto me chamou muita atenção. E o Espírito Santo me falou sobre isso. E eu lembrei de tantas vezes que eu passei por pessoas que estavam vivendo a mesma situação que aquele menino e passei direto, eu ignorei essas pessoas. Enquanto era para mim ser semelhante a Cristo, era para mim ser espelho de Cristo. E chegar aqui lá, conversar com essas pessoas, falar de Jesus para elas, falar da salvação para elas. Mas não, eu ignorei elas. E neste momento, quando o Espírito Santo me falou sobre essa passagem, quando eu pesquisei sobre ela, quando eu entendi mais a fundo ela, eu me senti horrível, uma pessoa terrível. Mas não um sentimento ruim, foi um sentimento de arrependimento, um sentimento de abrir os olhos. E é isso que eu quero aqui hoje, eu quero abrir seus olhos em relação a isso. Esse menino, ele era novo e ele já se sentia excluído pela sociedade. E não são só pessoas que moram na rua, mas pessoas que sofrem também de ansiedade, depressão, pessoas que têm alguma deficiência ou qualquer outra coisa, mas existem muitas pessoas que sofrem, que têm esse sentimento de exclusão. E tem um termo físico que se encaixa perfeitamente aqui, que se chama ação e reação. E por que ele se encaixa perfeitamente? Simples. Toda ação tem uma reação. Logo, toda uma ação positiva tem uma reação positiva. Então, se você ter uma ação positiva na vida de alguém, isso vai refletir numa reação positiva. Um exemplo foi esse menino. Foi só uma conversa. A gente só cumprimentou ele, conversou com ele. E para ele foi algo gigantesco, algo muito bom. E não só para ele, foi algo que também mudou o nosso ponto de vista. Ou seja, uma simples ação gerou uma reação em todos nós. E o que eu quero te convidar hoje é para ser uma ação positiva na vida de alguém. Dentro da sua casa, seus pais, pessoas que são moradoras de rua, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que são carentes de toque, uma pessoa que é carente de ouvir palavras boas sobre ela, uma pessoa que precisa ter sua autoestima realmente novamente elevada. E a gente acaba fazendo descaso de algumas pessoas, acaba ignorando, mas não é isso que devemos fazer. Principalmente nós como cristãos, que a Bíblia fala que somos luz e sal da terra. Não devemos deixar isso de lado, mas a gente tem que ser a luz de Cristo nesse momento. A gente tem que ir até essa pessoa, nós temos que ser uma ação positiva na vida dela. E uma ação positiva como um simples sorriso pode mudar um dia completo daquela pessoa. Eu digo isso porque muitas vezes eu mesmo já estava estressado e quando eu acordei estressado já. Passei o dia estressado, mas quando eu vi o sorriso do meu filho, tudo mudava. Ou seja, uma simples ação positiva do meu filho, que foi um simples sorriso, me fez ter uma reação extremamente positiva, o que me fez mudar. E naquele momento, se eu estava com a cara emburrada, eu comecei a sorrir e fui brincar com ele, porque o sorriso dele foi contagiante, porque foi um sorriso sincero, um sorriso de amor. E é isso que temos que fazer. Temos que ser uma demonstração, com um gesto, nós temos que demonstrar através de gestos, de palavras, que as pessoas são amadas por nós e principalmente são amadas por Cristo. E eu vou encerrando esse vídeo e para encerrar ele eu quero finalizar na história do leproso, que falando de quanto Jesus é incrível, porque Jesus ele estendeu a mão, tocou, já foi um gesto impressionante, um gesto lindo, mas como Jesus sempre surpreende, ele ainda disse: eu quero, seja curado e fique limpo. E naquele momento toda a lepra desapareceu. E depois de muitos anos em cativeiro, sendo cativo por essa doença, ele foi liberto. Então, é mais uma chave para podermos levar para a vida. Porque uma ação positiva pode libertar. Entende? Eu agradeço por você estar vendo esse vídeo até o final. Peço perdão pelos erros, pelas vezes que gaguejei. Como eu disse, não iria ter cortes, nem filtro, nem nada de edição. Ia ser ele cru aqui no YouTube para vocês, no meu canal. E se você gostou, curta,
compartilhe com seus amigos e comente sobre algo que eu poderia falar e coisas que eu poderia ajustar. Como eu disse, é meu primeiro vídeo, então todo feedback é bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.